casa, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um programa O Papo é Saúde. Essa semana o Papo é Saúde e Educação, então nós estamos trazendo profissionais da educação para contar um pouquinho para vocês como está sendo nesse momento de pandemia a saúde da escola, a saúde dos professores, a saúde da gestão escolar, né? E hoje, para contar e para conversar aqui conosco um pouquinho, eu trouxe a professora e diretora Deise Delfrate. Né? A professora Deise, ela é professora da Rede Estadual do Paraná desde 2008. Ela é formada em Artes Plásticas pela Universidade do Oeste Paulista, pós-graduada em Arte, Educação e Terapia, e também em Educação do Campo. Né? Tudo bem, professora? Seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, Érica, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Nem sempre a gente tem a oportunidade de estar expondo um pouco do nosso trabalho, né? E essa foi uma oportunidade bem válida. Muito obrigada, agradeço muito. Professora, eu gostaria, assim, já de início, né, que a senhora explicasse para o pessoal de casa, comentasse um pouquinho sobre a tua atuação, sobre a tua formação, né, para que eles possam te conhecer também. Então, a minha formação em artes, né, artes visuais, com ênfase em artes plásticas. Eu fiz essa faculdade lá no Presidente Prudente, Oeste Paulista, né, ela até, como você já citou ali, Universidade do Oeste Paulista. Ela é uma faculdade também que oferece ensino à distância. Então, quando eu me formei, eu fiz à distância, porém a gente tinha algumas aulas, algumas matérias que a gente fazia presencial, né, práticas e tal, e provas, a gente ia fazer presencial. Então foi assim bem difícil para a gente poder ir até lá, estudar, né, mas vencemos, conseguimos, foi um sonho realizado, porque eu tinha essa vontade de fazer nessa área, e na época não tinha ainda nem na UEPG, era só Curitiba, era presencial, integral, né, ficava mais difícil a gente trabalhar e estudar, então foi a oportunidade que eu tive, e abracei, assim, com tudo, né, essa faculdade, né, essa oportunidade que eu tive de estudar lá. Com relação à tua função na escola, como que é? Então, a função da gente de liderança, né, estar à frente de uma escola, não é nada fácil. A gente trabalha muito com pessoas, né, com o ser que está em formação, com professores, com um quadro de funcionários. Então, a função mesmo é de liderar tudo isso aí, né, liderar todas essas pessoas, uma gestão democrática, né, sempre buscando uma gestão democrática. A gente pensa, né, que a direção de uma escola nem sempre é fácil, né, a gente vê como se dirigir uma instituição, né? Você deve encontrar muitos conflitos no meio de tudo isso. Como que você dá conta, como que você orienta, como que você dirige essa instituição mediando os conflitos? Sim, é o que a gente tem de maior desafio, são os conflitos, né? Porque existem opiniões diferentes, né? Ninguém pensa igual, tem os conflitos de indisciplina de alunos, tem os conflitos com insatisfação de alguma coisa no trabalho da gente, né? Então, nós procuramos sempre fazer com muito diálogo, né? Primeira coisa, diálogo, paciência, que precisa ter muito, paciência, e sempre com o diálogo, né? Gestão de pessoas é o maior desafio nosso, né? Então, a melhor forma é conversa, é com conversa mesmo, para solucionar e buscar juntos, né, a solução do problema, daquilo que está afligindo cada um. A instituição, ela é viva, né? Na psicologia, a gente tem uma disciplina que é voltada para a instituição, né, como um ser social, né? Afinal, a escola é social, né? Ela faz parte do convívio das crianças, dos adolescentes e dos professores. E ela é viva porque ela é formada por pessoas, como você mesmo trouxe. Essas pessoas, elas nem sempre estão num bom dia,
né? Então, a gente sabe que a gente traz problema de casa para a escola, assim como o aluno, como o professor, né? A contar pela pandemia. A gente está vendo toda essa situação de pandemia que está sobrecarregando os professores, está sobrecarregando a gestão, a direção como um todo. Como que você faz essa integração da equipe, né, multidisciplinar aí, para que tenha uma melhor qualidade de ensino? Então, né, a instituição, por ela ser formada de pessoas, como você já falou, né, na pergunta, a gente está sempre falando, ela está em constante transformação. Para que essa transformação ela seja saudável, precisamos que haja uma gestão democrática, com base em empatia, diálogo contínuo, ouvir opiniões, convidar a todos da escola a participar. Né? Só assim a gente vai conseguir um maior sucesso e todos participando, eles vão se sentir presentes e parte daquela instituição. Né? Eles vão fazer com mais amor o trabalho deles, né? De cada um, porque ele faz parte daquela instituição, ele está ajudando a construir tudo dentro da instituição. Então, o indivíduo, ele fazendo parte da instituição, ele vai trabalhar melhor a integração da equipe, assim, quando todo mundo faz, sempre conversando, buscando a opinião de cada um, buscando que eles venham dar ideia, né? Buscando a ideia, cada um dando sua ideia para fazer as coisas, e aí a gente consegue integrar a equipe toda no que a gente precisa fazer para ter melhor o ensino-aprendizagem. A partir dessa resposta tua, a gente consegue observar, por exemplo, que há mais ou menos uma década aí a gente não tinha essa relação de integração, né? A gente tinha uma relação de verticalidade, de direção, né? Gestão com um patamar mais elevado, aí os professores e os alunos e pais como se fossem blocos separados, né? E você trouxe muito bem, é uma integração. Nesse sentido, o que a direção oferta para os professores ou para a equipe como um todo de inspiração para que aconteça essa integração? Bom, a direção tem que sempre estar bem, né? A gente tem que se mostrar bem para a equipe, se mostrar motivado e assim motiva os colegas, né? Sempre se colocar à disposição deles. Eu me coloco sempre à disposição de todos. Dando apoio, encorajando a todos, mostrando o lado bom das coisas, né? A gente não pode só reclamar e dizer, ai, como está difícil essa pandemia, como que vai ser agora, como foi o ano passado, né? Foi um susto, não vai mais para a escola o aluno e agora, né? Então, para não deixar todo mundo perdido, a gente precisa encorajar a todos, né? Mostrar o lado bom de tudo isso, né? Porque a gente tem que tirar alguma coisa de bom das coisas que acontecem e tenta transformar isso, né? Sempre me coloco à disposição, mantendo o corpo docente assim bem motivado, né? Estimulando o aperfeiçoamento deles nas práticas pedagógicas, né? A gente sempre tem, né? Pela SED, cursos, então a gente incentiva a participação deles em cursos de aperfeiçoamento, em formações, né, formações para os docentes, temos formações para a direção, isso ajuda muito, né, e a gente sempre está incentivando que eles procurem, né, fazer esses cursos, e a gente também está sempre fazendo, e motivando eles, sempre mostrando o lado bom, sempre com muita alegria, muita disposição para estar ali, se pôr à disposição deles, né? Pôr à disposição toma tempo, né? A gente sabe que professor não é fácil. Esses cursos que o próprio Estado oferece para eles também vai tomar um tempo deles. E aí, assim, tem prova, tem trabalho para preparar, tem livro de chamada para fazer, tem reuniões, né? E a gente tem que cuidar também dessa questão do aluno para que não tenha evasão escolar, principalmente com a pandemia, porque, né, aluno não está indo para a escola, como assim não está indo para a escola? E aí essas tarefas em casa, e às vezes o pai também não dá conta, mas a minha pergunta é com relação à família.
como que a relação com a família é vista do ponto de vista da gestão, né? O que a gestão escolar faz para que essa família seja inserida nesse contexto escolar? Então, nós precisamos manter uma comunicação escolar bem ativa, usando estratégias que levem os pais a participarem mais da vida escolar dos seus filhos. Nos dias de hoje, a tecnologia ajudou muito a nós. Ela foi uma grande aliada nessa comunicação, principalmente agora com a pandemia. A falta de tempo dos pais, eles não conseguem estar presentes na escola, né? Muito pouco, assim, poucos pais conseguem ir quando a gente determina uma reunião, convoca para uma reunião. A grande maioria se faz presente, mas às vezes muitos daqueles pais daquelas crianças que a gente realmente precisa que o pai esteja presente, às vezes é aquele que não vai na escola. E hoje a rede social nos ajudou muito, e esse uso dessa rede social veio muito com a pandemia. Por isso que eu digo, então, tirando, né, alguma coisa de bom da pandemia, aproximou mais nós dos pais, porque é muito mais fácil hoje, sabe? A gente entra aqui numa rede social e já se comunica com eles. Eles têm um celular, eles têm um e-mail para se comunicar, e através dessas redes a gente consegue chegar até o pai, expor para o pai a vida escolar do seu filho, contar como que eles estão indo, aproxima muito mais as famílias da direção, dos pedagogos, dos professores, né? Até mesmo com os professores os pais conversam, e coisa que quase não tinha antes, né? Hoje eles conversam muito mais, eles conhecem o nosso professor, eles conhecem a nossa pedagoga, a gente está diariamente em conversa com eles, com os pais, em constante diálogo, através, assim, da rede social. Isso é maravilhoso, porque a gente não tinha isso há muito tempo. Nós somos de escola do campo, parece que do campo, assim, é mais difícil ainda para que o pai vá, porque eles são muito atarefados com as coisas do campo, e por a escola ser mais longe para que eles possam ir, né? Às vezes quilômetros eles moram da escola, e as crianças dependem do transporte escolar para ir para a aula, e os pais dependem de um carro, de um veículo para levá-los até lá. Então fica difícil. Então, assim, hoje em dia a nossa comunicação assim está muito mais ativa. E com isso a gente tem muito mais sucesso, porque o pai e a mãe presente na vida escolar do filho, sem dúvida a gente é um elo que vai carregar essa criança juntos, né? Juntos, e vamos levar a criança para o melhor aprendizado, que é o que os pais querem, e nós também. Quando você traz essa informação do melhor aprendizado aí, esse apoio da família, a gente tem que pensar, por exemplo, que a educação, ela é uma formação de personalidade também. Ela vai auxiliar essa criança, esse adolescente, para que ela se aproprie a partir da cultura, de ciência, né? Para ela ir se formando e formando o conhecimento dela. Para isso, o educando ele deve estar sujeito a querer aprender, né? Ele precisa estar motivado a esse querer aprender. Como vocês, enquanto gestão, enquanto equipe pedagógica, né, pensando que é uma escola do campo, como você mesmo trouxe, tem as suas limitações, tem as suas dificuldades, como que vocês motivam esse aluno para que ele queira aprender? Então, Érica, a primeira coisa a gente precisa criar uma boa relação com o aluno, né, identificando, respeitando a individualidade dele, oferecer tarefas desafiadoras, estimular a curiosidade, e também usar a tecnologia a nosso favor, né? Porque hoje, a criança de hoje, mesmo a criança do campo, ela é muito ligada à tecnologia, né? Então, essa tecnologia, eles entendem bem de tecnologia, eles ensinam a gente, e às vezes os papéis se invertem dentro da sala de aula. Em vez do professor ensinar o aluno, eles estão ensinando a gente, principalmente na tecnologia, né? Então, isso aí faz com que ele goste de ir para a aula, porque ele não está só aprendendo, ele não está um ser ali só para o professor despejar tudo ali,
né, todo aquele conhecimento que às vezes o aluno não consegue assimilar tudo. Ele está ali para também trocar com o professor. Hoje o ensino é uma troca, né? O professor vai aprender sobre aquela criança no dia a dia, no estar dentro da sala de aula com eles, ele vai identificando essa criança e a partir dali ele faz uma troca de informação, né? E assim ele também aprende com o aluno. E isso faz com que o aluno se sinta mais acolhido e essa escola seja mais atrativa para ele, né? O professor também ele tem que estar muito atento, né, a toda a classe, né, a sua turma, quanto às diferenças dentro da sala, né? Aquele aluno que tem mais facilidade no aprendizado, aquele que tem mais dificuldade, né? O professor precisa planejar muito bem os seus discursos para atrair a atenção do aluno, né? Com aulas mais dinâmicas, com aulas práticas, diversificar as atividades, né, para que ele possa oportunizar o aprendizado a todos. Como eu já disse, os alunos são vários sujeitos dentro da sala, cada um com sua especificidade, então o professor precisa oportunizar o aprendizado a todos, e se ele faz isso, ele consegue atrair esse aluno e manter esse aluno dentro da escola. E nós também aprender sobre esse aluno, conhecer esse aluno, dialogar muito com esse aluno, com a família, para conhecê-lo e saber o que atrai ele dentro da escola e faz com que ele permaneça dentro da escola. Então, hoje o conhecer mesmo, conhecer a família, estar mais perto da família e do aluno. Ela, por vezes, assim, né, como você já trouxe também, ela tinha uma outra visão, né, do que era a escola. As pessoas, a sociedade como um todo tinha uma visão de que a escola era um depósito de crianças, né? O professor sabia e o aluno não podia participar. Você trouxe muito bem quando falou, né, sobre essas tecnologias que os papéis se inverteram, né? O aluno ensinando o professor. Eu queria que você comentasse, porque a gente tem observado muito até essa questão assim de respeito com os professores, né? Antigamente o professor era um líder, era visto com mais respeito, e hoje a gente vê esse papel se invertendo por um sentido negativo, né? A gente tem violência verbal, a gente tem a violência física contra o professor, contra a gestão, contra a própria instituição escolar. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão, assim, de valor, principalmente de valores, né, do respeito, essa função mesmo da escola e dos professores, por que ela se modificou com esses anos também? O aluno, antes, ele era só um ouvidor, né? Ele ia ali para a escola, ele precisava ir, estava ali, e ele talvez não soubesse nem por que estar ali, né? E o professor só falava, e ele assimilava, e levava, né? E aquilo, e ele não expunha a sua opinião dentro de sala de aula, né? E o papel do professor na escola hoje vai além também de passar conhecimento. O professor, ele é ouvidor de muitas vidas dentro da sala de aula. Os alunos, muitas vezes, ele se abre com o professor, ele desabafa, ele conta os seus sentimentos, seus conflitos que está sendo, às vezes, que ele passa até na sociedade, dentro de casa, né? O professor fica conhecendo o aluno mais intimamente, coisa que antigamente não tinha isso, né? Porque o aluno hoje, ele consegue falar, e antes não, antes as crianças ficavam caladas, hoje não, hoje elas procuram falar, elas não têm mais medo de falar, elas não ficam acanhadas, né? E esse professor, ele para ouvir o aluno, né? Nós já estamos mais preparados para isso, para parar e ouvir esse aluno, né? E esse professor também passa a ser admirado pelos alunos. Muitos querem se espelhar no professor para ter uma vida melhor, né? Nós temos os conflitos, né? Tem a violência dentro da sala de aula. Eu posso dizer assim que em Palmeira a gente até não vive tanto como a gente vê em centros grandes, em reportagens na TV, de agressão física a professor. Assim, perto de nós, a gente não se ouve muito isso, de uma agressão física contra professor,
né? Crianças muito violentas, né? Mas temos de aula onde o aluno discorda, às vezes, da dinâmica ou da prática do professor em sala de aula, se nega a fazer alguma tarefa, ele é muito conversador, né? Tem muita indisciplina dentro de sala de aula, que os professores reclamam muito, de conversas, né? Conversas paralelas, e eles, né, têm essa necessidade de estar conversando, e os professores, nós professores, eu falo porque eu sou professora, hoje eu estou diretora, né? Mas nós temos que ter muito jogo de cintura e saber lidar com essa criança, com esse adolescente, com esse jovem, esse aluno que está ali dentro da sala de aula, porque, assim como nós, ali tem um serzinho que tem muitos problemas, né? Eles são tão pequenos e já passam por muitos problemas, às vezes dentro da própria casa. Então eu falo muito isso para os meus professores, né? Pessoal, vamos pensar assim, você colocar um pouquinho no lugar e pensar o que é a vidinha dessa criatura, né? Para a gente tentar entendê-lo e tratar ele de uma forma diferente, né? Tentar conquistar esse aluno e conquistar a confiança e resolver aquele conflito, né? Sempre com muito diálogo. A criança, ela também, a gente pode ser odiada por ele também, né? Pela criança. Tem criança em que eu odeio tal professor, né? E também pode acontecer isso porque às vezes a criança, o primeiro não que ele tem é na escola, né? Ele não aprendeu a lidar com o não, né? E com as exigências de cumprir o seu papel, de cumprir uma tarefa, né? Aí ele chega na escola, vai acontecer esse conflito, o professor é exigente, o professor quer que ele faça, né? Quer que ele cumpra aquele dever, aquela tarefa que o professor está determinando. Aí começam os conflitos, mas a gente procura intermediar esses conflitos e sempre com um diálogo e com uma boa conversa, né? Hoje o maior desafio na sala de aula é a disciplina e o conflito. Felizmente, né? Pensando nesse aluno aí, como ele está cumprindo o papel social dele do ser aluno, né? E o aluno, você já trouxe também, ele era visto culturalmente e socialmente, ele passou por essas modificações também, assim como a escola, ele passou por essas modificações de educando. Então, primeiro ele era visto como esse depósito, né, que o professor colocava, só agregava conhecimento para ele, só agregava informação para ele, e esse aluno ele era apático, né? Ele não conversava, ele tinha que ficar em silêncio, ele tinha que cumprir ali com o seu papel social de aluno, entrar na sala, ficar quietinho, escutar o que o professor tinha para falar e ir para casa e assunto encerrado, né? E você trouxe que isso já tem se modificado há muito tempo, né? Porque agora o aluno ele interage na sala, ele também traz esse conhecimento. E aí o professor passou aí por essa parte de mediação, né? De mediar conhecimento, de trazer essa informação e contribuir com aquilo que o aluno já tem. O professor, acho que, né, nós como educadoras aí a gente sabe que essa função de professor é mediar esse conhecimento e se apropriar daquilo que o aluno tem, do que o aluno traz para nós. Dentro da sala de aula, nós observamos muito a questão de competências e habilidades. Como que vocês, professores e gestão, avaliam esse aluno a partir dos conceitos de competências e habilidades? Bom, a avaliação ela é contínua, diária, diversificada, para atender e oportunizar a igualdade a todos, né? Na sala de aula existem vários sujeitos, né, com competências e habilidades diferenciadas, né? E precisamos atingir a todos. E então o professor tem que estar muito atento a essa competência e habilidade de cada indivíduo, para poder avaliar ele individualmente, porque o professor não avalia a turma, ele tem que avaliar cada criança, ele tem um nome na chamada do professor, né? Ele é um nome. Até eu costumo dizer para os professores, não gosto que chame eles pelo número da chamada, muito professor chama pelo número. Se não, ele tem um nome, chama pelo nome, e aí é que você já está incluindo o sujeito dentro da escola também, e essa avaliação do aluno, ela precisa ser individual, porque cada um entende de uma maneira, cada um vai mostrar o que sabe de uma maneira diferente.
Então, o professor precisa se diversificar nas suas avaliações. Professora, nós estamos chegando ao final aqui do nosso programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem, uma palavra de conforto nesse momento de pandemia, né? Algo que motivasse os alunos, esses nossos telespectadores aqui, esses nossos ouvintes, porque a gente sabe que não está fácil manter-se na escola, a gente sabe que não está fácil para os pais também, e para que eles não abandonem os estudos, para que eles busquem, estejam em constante busca pelo conhecimento também. Então, assim, confortá-los, falar, como eu sempre falo para todos, tirar o lado bom do que acontece. Temos que tirar algo bom dessa pandemia, né? Aproximou mais nós, a gente está sentindo mais falta da família, porque a gente não pode estar junto, né? A gente está sentindo muita falta dos alunos, os alunos estão sentindo muita falta de nós professores, né? Então, se preparem para o retorno, esse retorno será breve, né? A gente tem que acreditar e pensar nisso, já temos as vacinas, né, que nos ajudam, os professores já estão sendo vacinados, a grande maioria aí da nossa cidade já estão sendo vacinados, então a gente já vai poder estar junto novamente, não vai ser ainda o normal do que era, mas já podemos estar recebendo eles na escola, né? Vamos nos preparar para isso, não desanimem, não desistam, né? E eu tenho uma frase aqui para falar para eles, né? O conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. A ignorância faz de você escravo do mundo. E somente na escola você encontrará a oportunidade para ser livre. Porque hoje, sem o conhecimento, você não é só escravo do mundo, você pode ser escravo de uma circunstância que você está vivendo. E se você tem o conhecimento, você tem a oportunidade de se livrar daquilo de ruim que pode estar acontecendo com você. E a gente vê muito isso também, né? Eu sei que foi um tempo de pandemia muito difícil, muitos perderam entes queridos, né, da família, mas eu estou como diretora sempre à disposição de todos, o meu alunado, os pais, professores, sempre disposta a atendê-los e abrir as portas da escola para eles. Obrigada, professora, obrigada por essa contribuição aqui conosco. Muito obrigada, Érica, adorei. Um beijo a todos. Desejar a todos os alunos que fiquem bem, que se cuidem, né, que esperem por esse retorno com boa vontade, que queiram aprender, né, que essa motivação venha por parte dos professores, que os professores também se sintam motivados e não fiquem sofrendo, busquem ajuda, busquem auxílio, a gestão escolar está aí para auxiliar também, se você não está passando por esse momento como gostaria, né, a gente está aqui para ajudar. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação aqui da professora Deise, né, e dizer para o pessoal que está em casa, compartilhem o nosso programa, curtam o nosso programa, se inscrevam no nosso canal, e eu desejo a todos que fiquem bem, que se cuidem, e eu aguardo vocês no programa da semana que vem. Um abraço e até lá!